Antes de iniciarmos esta oração, convido você a se perguntar: e se o silêncio do meu coração pudesse se transformar em um eco que alcança o trono de Deus? Imagine uma voz que não hesita, um brado que rasga as nuvens do céu e faz o próprio Criador inclinar-se para ouvir. Este momento não é apenas mais uma prece, é uma jornada espiritual que nos conduz ao próprio Jesus, aquele que declarou: "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida", João 14:6. Ao longo desta hora, cada palavra será uma bússola, direcionando sua alma para a fonte de toda esperança, a ponte entre o humano e o divino. Você já se perguntou se existe um mapa secreto para a vida que vá além de conselhos humanos e atalhos passageiros? Imagine agora que esse mapa não está escrito em papiros antigos ou linhas de código, mas em uma pessoa que clamou: "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida", João 14:6. Nesta primeira hora de oração, abriremos nossos corações para reconhecer que não há rotas alternativas que nos conduzam ao trono da graça. Somente aquele que nos deu o sopro de vida pode nos guiar com segurança. Que este momento seja como uma alvorada espiritual, onde cada suspiro de fé acende uma luz no nosso íntimo e dissipa as sombras da incerteza. Convido você a fechar os olhos e permitir que estas palavras se transformem em um altar invisível, erguido pelo sentimento mais puro de entrega. Sinta seu peito estremecer enquanto a verdade de Cristo toca cada fibra da sua existência. Não se trata de um caminho de terra batida, mas de uma estrada viva, pavimentada pelo sacrifício e pelo amor infinito de Deus. Que nossos pensamentos sejam levados além da lógica humana, alcançando o domínio do Espírito, onde a exclusividade de Jesus não é barreira, mas convite arrebatador à comunhão verdadeira. Conforme avançamos, deixemos para trás as bússolas falhas de ideologias e filosofias, abraçando de todo o coração o guia que nunca se perde, que não se curva ao medo e cujas promessas são firmes como rocha, em cada batida do nosso coração. Proclamemos que não bastam palavras vazias nem rituais mecânicos. Queremos viver a plenitude do caminho que é Cristo, conhecer a verdade que liberta e experimentar a vida que transcende a morte. Que este tempo de oração seja um portal onde cada frase elevadora ecoe nos céus e cada silêncio reverente prepare terreno para a manifestação do Espírito Santo. Permita que esta declaração de fé seja a semente plantada no solo fértil da sua alma, pronta para florescer em transformação real, pois não houve jamais ninguém tão capaz de iluminar o nosso ser e redefinir a nossa história. Que agora nossas vozes se unam em um só brado de adoração, declarando sem hesitar: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Senhor maravilhoso, quando buscamos sentido em meio às tempestades da alma, ergamos nossos olhos para aquele que não apenas aponta o destino, mas é o próprio caminho que conduz ao coração do Pai. Pai Celestial, venho diante de Ti com alma sedenta, reconhecendo que toda bússola humana falha, toda teoria se fragmenta diante da vastidão do Teu amor revelado em Cristo Jesus. Não suplico uma rota alternativa, pois Tu, ó Jesus, clamaste em Tua perfeita autoridade: "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida", João 14:6. Ajuda-nos a entender que esta declaração não é uma exclusão descortês, mas o convite mais íntimo e urgente que nossos corações podem receber. Encoraja-nos, Senhor, a abandonar as veredas gastas pela ambição e pelo orgulho, lançando fora todas as filosofias que prometem satisfação fugaz e se tornam grilhões de desilusão. Que cada pensamento que ergamos seja submetido ao crivo da Tua palavra, para que apenas a verdade eterna permaneça erguida, firme e inabalável, alicerçada no sacrifício amor que ergueu a cruz como portal de reconciliação entre o céu e a terra. Ó bondade infinita, desperta em nós o entendimento para perceber que a vida nesta terra é breve chama de fósforo diante da imensidão do Teu propósito eterno. Não nos contentamos com chamas pálidas que se apagam ao primeiro sopro da dúvida. Queremos o fogo vivo do Espírito que incendeia a nossa existência, fazendo arder em nossos peitos o desejo indomável de habitar Teus caminhos. Ensina-nos, ó Mestre, a trilhar o caminho da humildade que asfaltaste com graça, tomar a própria cruz, renunciar ao ego e trilhar ao Teu lado, confiando que cada passo, mesmo em terreno áspero, pavimenta um caminho de libertação para nós. E para aqueles que nos assistem, faz com que esta oração seja mais que palavras ao vento, torna menos a poderosíssima semente de renovação, capaz de romper as barreiras da incredulidade e derrubar os muros erguidos pelos ideais passageiros. Jesus,
Caminho que conduz à verdade, revela-nos hoje o rosto autêntico da verdade que liberta. Quebranta a confusão que grita por múltiplos caminhos e mostra com clareza cristalina que nenhuma filosofia ou sistema religioso pode transformar o coração humano. Conduz-nos a abraçar a verdade não como um conceito abstrato, mas como um relacionamento vivo. Um encontro diário contigo, onde cada revelação ilumina nossa mente e edifica nossa fé. Que nossos ouvidos se tornem sensíveis ao sussurro do teu Espírito, guiando-nos para longe das armadilhas do pecado e da dúvida, firmando-nos nas promessas que nunca se tornam obsoletas. Soberano Senhor, concede-nos a coragem de proclamar essa exclusividade com mansidão e poder, sem arrogância, mas com a humildade de reconhecer que todos fomos chamados para este caminho de restauração. Dá-nos palavras que carreguem peso celestial, capazes de alcançar corações endurecidos e acender esperança em almas cansadas. Ensina-nos a ser reflexos vivos de Cristo, para que a jornada não seja apenas teoria ou retórica, mas testemunho pulsante de transformação. Que cada ação nossa, cada gesto de compaixão e cada palavra de encorajamento ecoe a declaração de que só em Jesus encontramos o verdadeiro propósito. Deus de todas as idades, fala ao nosso íntimo, quando o desanimamos sussurrar que somos perdidos. Lembra-nos que Jesus é a ponte que atravessa o abismo entre a vergonha do passado e o futuro glorioso que preparaste. Que a nossa oração seja a alavanca poderosa para erguer vidas que clamam por sentido, por justiça e por amor incondicional. Que cada alma que ouvir esta mensagem possa sentir uma força renovada, como se um rio de vida jorrasse através de suas veias, dissipando todo medo e ansiedade, substituindo-os pela certeza de que estamos seguros nos braços do Redentor, eterno Deus. Ao encerrarmos este momento de oração, que não guardemos apenas palavras no ar, mas que nossos lábios traduzam-se em atas do fé, que a exclusividade de Cristo seja o fundamento de nossa esperança e motivação diária, para servir, amar e proclamar o Evangelho a cada criatura. Que a experiência desta hora seja a semente de um avivamento contínuo, onde cada pessoa se levante para declarar, com convicção e gratidão: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nele encontramos sentido para todo o nosso ser. Enquanto seguimos adentrando a profundidade deste momento de oração. Senhor amado, lembremos-nos de que assumir Jesus como o único caminho não é um fardo imobilizador, mas uma liberdade suprema, que nos permite viver a plenitude de nossa vocação. Quando nos encontramos diante de escolhas cruciais, seja na carreira, nos relacionamentos, nas finanças ou na missão de anunciar o Evangelho, somos chamados a não apenas conhecer a teoria do caminho, mas a experimentar a prática diária, de andar lado a lado com Cristo. Imagine, querido irmão ou irmã, sua rotina transformada em um ritual sagrado. Ao acordar, não apenas recitar um devocional apressado, mas silenciar o coração para ouvir a direção daquele que é a verdade. Ao enfrentar um conflito, não depender das táticas humanas de persuasão ou autopreservação, mas buscar a sabedoria que desarma o ódio e inspira perdão. Ao planejar o futuro, não depositar segurança em metas terrenas, mas lançar âncoras em promessas eternas que jamais se frustram. Esta oração, portanto, não é apenas um discurso bonito, mas um convite à prática contínua de viver pelo Espírito, que a nossa respiração seja herança de adoração e nossas atitudes, reflexos diretos do caráter de Cristo. Também, Senhor, que abraçar a exclusividade de Jesus pode gerar desconforto em um mundo pluralista, mas que o teu amor, por meio deste compromisso, revela-se ainda mais luminoso quando nos permites caminhar sob a luz da tua verdade. Dá-nos então o discernimento para testemunhar sem julgar, falar sem ofender e amar sem limites, porque somente assim demonstramos que o caminho não é um caminho de imposição, mas de amor revolucionário. Ensina-nos a ser pontes e não muros, artesãos de reconciliação e não arquitetos de divisão. Que cada passo seja consciente de que não seguimos sozinhos, mas que a presença de Jesus nos sustenta, nos guia e nos renova. E quando as vozes do mundo tentarem sussurrar outras rotas sedutoras, filosofias vazias, promessas religiosas, sem poder ou atalhos para uma felicidade transitória, menos que possamos erguer a bandeira da verdade, não em dogmas frios, mas em testemunhos vívidos de vidas transformadas, como chamas que acendem outras chamas ao nosso redor. Senhor, que a compreensão de que Ele é o caminho nos leve a ousar
caminhar onde antes hesitávamos, a servir onde antes reclamávamos, a amar onde antes tínhamos reservas. Que esta oração seja a centelha que acende uma busca insaciável, por meio do Ti, até que cada um de nós seja moldado à imagem daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém em cada batida do nosso coração. Ó Senhor, queremos reconhecer que a plenitude da vida cristã não se resume a repetir frases feitas, mas a viver uma experiência contínua e transformadora com aquele que é o caminho. Que o eis de que Jesus é a verdade nos abra as janelas da mente para contemplar mistérios que transcendem a lógica humana, capazes de liberar nossos pensamentos das correntes da dúvida e da confusão. Que a percepção de que Ele é a vida nos arranque da letargia espiritual e nos impulsione a correr pela jornada da fé com vigor, prazer e propósito. Conceda-nos, Pai, um senso profundo de urgência. Não permitas que a comodidade deste mundo anestesie a nossa alma, mas desperta em nós um sentimento ardente de inquietação sagrada, menos uma necessidade visceral de caminhar diariamente ao lado do Senhor, confiando que cada passo guiado por Ti nos conduz a campos de testemunho, onde vidas bradas de gratidão e libertação florescem ao nosso redor. E se porventura nos depararmos com resistências, críticas ou incompreensões, lembramos que a exclusividade do caminho não é barreira, mas o caule de uma árvore robusta, cujas raízes, fincadas no amor sacrificial de Cristo, suportam ventos contrários e produzem frutos de compaixão e verdade. Ensina-nos a manter o olhar fixo, não na terra movediça dos valores volúveis, mas na rocha firme que é Jesus, lembrando que o apóstolo Paulo, em meio às tormentas da vida, encontrou sua fortaleza no mesmo caminho que hoje proclamamos. Não pela eloquência da fala, mas pelo poder do Espírito que confirma a cada coração a autenticidade do Evangelho. Que a nossa oração não se encerre num mero ato de devoção, mas irrompa em ação concreta. Que nossas mãos se estendam para os aflitos. Que nossas vozes se juntem ao clamor dos oprimidos. Que nosso sorriso se torne ponte de esperança para os desesperançados. Transforma-nos em instrumentos vivos, onde a verdade se manifesta não apenas em palavras, mas em gestos de amor que curam feridas, em atos de justiça que expõem a luz de Deus nas trevas sociais, e em sorrisos generosos que ecoam a vida que Cristo nos legou. Faz, Senhor, que cada um de nós carregue este legado de exclusividade, não como uma bandeira de exclusão, mas como um convite irresistível à verdadeira liberdade. A liberdade de ser filho, amigo e herdeiro do Rei dos Reis. E agora, ó Deus, de amor e poder, unimos nossa confissão em um só suspiro de fé. Jesus, Tu és o único caminho que nos conduz ao Pai, a verdade que nos liberta de toda mentira, e a vida que vence a morte para nos elevar à eternidade. Amém. ChatGPT roteirista agora. Ó Deus de misericórdia, refletimos sobre os debates que ecoam na sociedade moderna. Vozes questionam a exclusividade de Jesus como o único caminho para o Pai. Levantam discussões sobre pluralismo religioso e buscam sentido em filosofias diversas. Mas Tu, Senhor, nos convidas a olhar além da teoria fria das doutrinas humanas e a experimentar uma transformação viva que transcende debates acadêmicos. Faz com que cada alma que ouve esta oração perceba que a singularidade de Cristo não é um muro de separação, mas uma ponte que une o humano ao divino. Concede-nos a clareza para distinguir entre tolerância vazia e amor genuíno, que possamos respeitar crenças alheias, porém apontar com ternura e convicção a fonte de toda verdade e vida. Ensina-nos a dialogar com graça, usando a sabedoria que procede do alto, para que nossas palavras sejam faróis que guiem homens e mulheres cansados de respostas superficiais, mostrando-lhes que somente em Jesus encontramos a resposta definitiva para o anseio da alma. Que a luz do Evangelho brilhe tão intensamente em nossas vidas, que não precisemos levantar bandeiras de exclusão, mas sejamos testemunhas de um tesouro tão valioso que naturalmente desperta a curiosidade e desejo de buscar o caminho verdadeiro. E quando questionarem nossa fé, que não nos cerremos em argumentos frios ou defensivos, mas abracemos nossos interlocutores com compaixão, reconhecendo suas dores e fragilidades, e então apontemos para aquele cujas cicatrizes carregam a prova do amor mais profundo já manifestado. Senhor, dá-nos ousadia para proclamar essa verdade sem violência, mas com o poder suave do Espírito, que convence o coração, e que cada debate se transforme em um momento de revelação, onde a presença de Jesus se torna irresistível
E as almas sedentas descobrem que, ao segui-lo, encontram não apenas respostas, mas uma amizade fiel, um propósito eterno e um amor incondicional que cura toda ferida. Amém. Senhor soberano, ao refletirmos sobre o propósito de nossas existências, lembramos que o sentido da vida não se encontra em realizações efêmeras, nem em fórmulas que buscam maximizar prazer ou êxito social. Em vez disso, tu nos revelaste, oh Jesus, que a verdadeira plenitude só é alcançada quando vivemos segundo o teu caminho, não um itinerário fixo de regras vazias, mas a trajetória dinâmica de um relacionamento pessoal contigo. Conduz-nos, Pai, a experimentar a vida abundante descrita por ti, onde cada ato de serviço, cada palavra de consolo e cada atitude de misericórdia se tornam capítulos de uma história divina que ecoa na eternidade. Que possamos compreender, hoje, em nosso íntimo, que a exclusividade de Cristo não representa exclusão, mas o privilégio singular de andar lado a lado com o Autor da vida, participando de sua missão redentora. Ó Deus de compaixão, fortalece nosso entendimento para que saibamos diferenciar a liberdade plena que encontramos em Jesus da ilusão de independência, prometida por filosofias humanas. Quando as dúvidas surgirem, por que não há outros caminhos? Que o teu Espírito nos lembre de que apenas tu tens autoridade para unir o céu e a terra, reconciliar pecadores e renovar corações. Derrama-nos uma fé tão viva que dispensará justificativas intelectuais vazias, pois nossos testemunhos de transformação pessoal falarão por si, proclamando que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que nossa jornada de oração transborde em convicção prática, que amemos sem esperar retribuição. Perdoemos mesmo quando feridos e sirvamos com humildade, pois quem trilha o caminho é chamado a refletir a imagem aquele que se esvaziou até a morte na cruz. Concede-nos, Senhor, a capacidade de enxergar cada desafio humano, seja a crise de identidade ou desespero financeiro, a solidão profunda menos como um terreno fértil para a manifestação do teu poder redentor. Que em todas as circunstâncias possamos proclamar, com a convicção de um coração liberto, que Jesus é o caminho, não como frase vazia, mas como realidade viva que nos sustenta, nos transforma e nos dá um destino glorioso além da morte. Fortalece nossa alma, com a certeza de que esta mensagem é atemporal, capaz de atravessar gerações e tocar os corações mais endurecidos, pois ela provém do Deus que nunca muda, e cujas promessas são seguras como estrelas fixas no firmamento. Por fim, Espírito Santo, sela em nós esta revelação, que a busca por significado não termine em teorias ou debates intermináveis, mas converja no encontro pessoal com Cristo. Que cada ouvinte desta oração seja impulsionado a abandonar a busca sem fim por verdades humanas e mergulhar na fonte inesgotável da vida divina. E quando em futuro breve, nossas vozes ecoarem como memória nesta geração que o raja frutos, visíveis de reconciliação, cura e renovação, vidas restauradas, famílias unidas e comunidades transformadas pelo poder do caminho, que é Jesus. Tudo isto te pedimos, confiantes em teu nome poderoso, sabendo que quem nele crê não vagueia sem direção, mas encontra propósito irrevogável e amor eterno. À medida que concluímos este momento sagrado, Senhor do amor, sabemos que cada palavra proferida aqui não é apenas som que se dissipa no ar, mas semente plantada no solo fértil de corações sedentos por significado. Permite-nos levar daqui a convicção de que Jesus, caminho que nunca se desvia, verdade que nunca se contradiz e vida que nunca se esgota, seja a força motriz de cada decisão, de cada passo e de cada gesto de compaixão. Conceda-nos a sensibilidade para enxergar nos rostos ao nosso redor não meros estranhos, mas companheiros de jornada que precisam ouvir a mesma mensagem que hoje ecoou em nossas almas. Que nossas palavras de carinho e nossos atos de serviço se conectem com o testemunho desta oração, de modo que o poder de Cristo se manifeste em cura para quem sofre, em restauração para quem se sente quebrantado e em esperança para quem se encontra sem rumo. Senhor, ensina-nos a converter cada desafio em plataforma de fé, cada decepção em trampolim para a confiança inabalável em Ti, cada sombra de dúvida em oportunidade de experimentar diretamente o Teu cuidado amoroso. Que a exclusividade do Teu caminho se revele não como barreira de competição, mas como projeto de reconciliação, unindo gerações, culturas e histórias diversas num coro uníssono de adoração.
Dá-nos um coração generoso, capaz de compartilhar com humildade e alegria o tesouro que encontramos em Jesus, sem jamais impor dogmas vazios, mas convidando com ternura para que cada pessoa vivencie a transformação pessoal que somente o Espírito Santo pode operar. E agora, chefe e autor da nossa fé, abençoa este grupo de oração e cada indivíduo que ouviu esta mensagem, fortalece suas convicções, revigora suas esperanças e inspira ações de amor que se estendam muito. Além deste encontro, que a paz que excede todo entendimento guarde nossos corações e mentes, confirmando que não há outro caminho que conduza ao Pai, senão o teu Filho amado, Jesus Cristo. Assim, revestidos da armadura da fé e guiados pela verdade, sejamos luz em um mundo que anseia por clareza e propósito. E quando nossos lábios se fecharem, que o eco desta oração ressoe eternamente em nossas vidas, lembrando-nos de que cada dia é oportunidade para trilhar o caminho, habitar na verdade e viver a vida que só tu podes dar. Amém. Senhor da eternidade, ainda que nossas palavras se esgotem, reconhecemos que teu amor e tua graça são inesgotáveis. Neste momento final desta hora de oração, inclinamos nossos corações em humilde adoração, pedindo que o eco deste encontro espiritual reverbere em cada decisão que tomarmos a partir de agora. Concede-nos, ó Deus, o dom da memória espiritual. Que não esqueçamos este tempo de intimidade contigo, mas guardemos cada oração, cada clamor e cada silêncio no cofre sagrado da fé, para que nos dias de provação e incerteza possamos retornar a Ele como fonte de conforto e esperança. Que a lembrança de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida seja lâmpada contínua para nossos pés e luz para nosso caminho, dissipando as trevas que tentam nos desviar do propósito eterno. Pai, derrama uma unção renovadora sobre nossas mentes, para que o entendimento que hoje recebemos não seja apenas intelectual, mas sagazmente aplicado em nossas atitudes cotidianas. Quando encontrarmos dúvidas, ou sentirmos que o mundo nos oferece atalhos sedutores, que o testemunho vivo do teu Espírito em nós fale mais alto do que qualquer voz contrária. Ensina-nos a vigiar em oração, para que possamos discernir as estratégias do inimigo e permanecer firmes na estrada viva que Jesus traçou. Que ao prolongar essa experiência para além dos muros deste vídeo, multipliquemos os frutos de transformação, tornando-nos instrumentos de reconciliação, justiça e paz onde estivermos menos, na família, no trabalho, na escola, nas redes sociais e em cada esquina da nossa cidade. Conceda-nos, Senhor, um coração missionário sempre pronto a compartilhar esta mensagem de exclusividade amorosa, sem medo ou timidez. Ajuda-nos a enxergar cada pessoa como templo do teu Espírito, merecedora de oração e cuidado. Dá-nos palavras ungidas de compaixão, para confortar o aflito, orientação sábia, para o que busca sentido, e coragem inabalável, para conduzir almas perdidas de volta ao caminho. Que possamos não apenas falar sobre a verdade, mas manifesta-la em ações tangíveis, em atos de bondade que reflitam o caráter de Cristo e proclamem a vida abundante que só Ele pode oferecer. E agora, ó Deus, sela em nossos lábios um cântico de gratidão. Aleluia! Tu és o caminho que nos guia, a verdade que nos liberta e a vida que nos sustenta. Que este hino silencioso ecoe em nossa respiração cotidiana e impulsione nossos passos em direção ao testemunho. Quando fecharmos esta hora de oração, que não fechemos apenas um capítulo, mas que abramos um novo livro de experiências vivas contigo, movidos pela força do teu Espírito e pela convicção de que, em Jesus, encontramos sentido, identidade e destino eterno. Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem hoje e sempre, capacitando-nos a viver de modo digno do chamado que recebemos. Encerro esta oração com um convite solene. Levante-se em seu interior o compromisso de ser testemunha vibrante deste caminho, não por obrigação, mas por gratidão, jamais esquecendo que fomos comprados por preço e chamados para glorificar o nome sobre todo nome. Amém. Agora, Senhor da Glória, encerramos esta maratona de oração com um coração inflamado pelo teu amor e pelos mistérios revelados em Cristo. E pedimos que o Senhor grave em nós, de forma irreversível, as lições deste encontro. Que a exclusividade de Jesus não seja nunca motivo de barreira, mas de convite irresistível. Que o caminho que nos sustenta
se torne nossa rota diária. A verdade que nos liberta habite cada pensamento, e a vida que transborda nos leve a ser canais de bênção. Conceda-nos, ó Pai, um espírito de reconhecimento contínuo, para que não caminhemos mecanicamente na fé, mas vivamos cada dia como nova oportunidade de experimentar a Tua presença. Antes de encerrar, Senhor, damos graças pelas famílias que se uniram em oração, pelos indivíduos solitários que sentiram Tua companhia neste vídeo, e por cada alma que, ao ouvir Eu sou o caminho, a verdade e a vida, teve o coração despertado para buscar a Ti com ousadia. Derrama o Teu Espírito sobre cada vida que fez esta jornada de 60 minutos nas Tuas mãos. Que haja um derramamento de paz, que acalme ansiedades. Um influxo de sabedoria que oriente decisões e uma centelha de ousadia que leve cada um a testemunhar a transformação que experimentou. E ao desligar as câmeras, Senhor, que não deixemos nossas orações confinadas a este momento, mas as levemos para o centro de nossas escolhas. Que cada refeição seja bênção, cada dificuldade, ponte para a fé, cada vitória, ato de gratidão. Que nas próximas 24 horas, ao nos depararmos com notícias desafiadoras ou distrações do dia a dia, lembremos desta hora de comunhão e voltemos ao altar do silêncio para renovar nossas forças. Que as pessoas que nos virem sejam impactadas, não apenas pelo que disseram meus lábios, mas pelo brilho inconfundível da verdade de Cristo que habita em nosso olhar e em nossas atitudes. Que os frutos desta oração continuem a crescer, reconciliações interrompidas sejam restauradas, corações endurecidos se rendam à graça, e comunidades inteiras sejam tocadas pela exclusividade redentora do Teu Filho. Por fim, Senhor, cobre-nos com Tua proteção divina, enquanto seguimos realizando nossas atividades, para que nenhum mal nos encontre fora do Teu abraço, e possamos voltar a este espaço de oração quantas vezes for necessário, sempre encontrando a mesma urgência sagrada e o mesmo amor inabalável em Cristo. Em nome de Jesus, Autor e Consumador da nossa fé, declaramos com alegria, Jesus: Tu és o caminho que nos conduz ao Pai, a verdade que nos revela quem somos e a vida que nos sustenta para sempre. Glória a Deus, agora e eternamente. Amém. Chegamos ao grande finale desta jornada de fé e descoberta. E é o momento de transformar essa experiência em ação concreta que ecoe nos 4 cantos do seu dia a dia. Se, ao longo desta oração, seu coração teve um leve sobressalto ao reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então agora convido você não apenas a reverberar essas palavras nos corredores da sua mente, mas a torná-las o motor que impulsiona cada passo que você dá a partir deste instante. Imagine a sua vida como um vasto oceano, e cada decisão guiada por Cristo se torna uma onda poderosa que não se limita a você, mas alcança margens distantes, gerando impacto em famílias, comunidades e na própria história que Deus está escrevendo através de você. Agora respire fundo e sinta o fogo da motivação arder nas suas veias. Se este vídeo tocou sua alma, não o deixe morrer no silêncio. Menos curta este conteúdo como um gesto de gratidão. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de exclusividade e amor redentor. E inscreva-se no canal para que juntos possamos construir um exército de pessoas caminhando com firmeza na verdade. Ative o sininho das notificações e faça parte dessa corrente de oração contínua, porque cada novo vídeo será uma nova oportunidade para acender em você a mesma chama de esperança que hoje inflamou seu espírito. E mais, deixe nos comentários qual foi o momento mais transformador desta oração e como você pretende aplicar o que aprendeu sobre o caminho, para que possamos, unidos, celebrar testemunhos de vitória e renovar nosso compromisso de caminhar lado a lado com Cristo a cada amor. Se você se sente chamado a aprofundar ainda mais esse relacionamento, acesse a descrição abaixo, onde encontrará recursos exclusivos, devocionais diários, estudos bíblicos e grupos de oração online. Tudo para fortalecer sua caminhada spiritual. Lembre-se, mais do que conhecer teorias, é viver na prática o poder que vem da presença do Espírito Santo em nós. Então, levante-se agora mesmo com a convicção de que este não foi o fim, mas o pontapé inicial de uma aventura eterna no caminho que é Jesus. Que cada vez que você ouvir estas palavras, seu coração bata mais forte e sua fé seja renovada. Lembrando que o convite permanece de portas abertas. Siga, compartilhe
Viva, testemunhe e deixe o mundo saber que encontrou o único caminho, a única verdade e a única vida, que verdadeiramente preenche e liberta. Amém. Não esqueça, este canal é o seu ponto de encontro com Deus, então, até o próximo vídeo. E que a graça e a paz de Cristo te acompanhem todos os dias desta nova caminhada.